Neste vídeo, um texto de quase 50 anos, escrito pelo pastor João Trigueiro e publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1972, falando sobre pastores que foram consagrados sem a expressa direção de Deus. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O homem, quando inspirado por Deus, se manifesta verbalmente ou por escrito. Desperta corações adormecidos, traz a sensibilidade aos insensíveis, anima os desanimados, restabelece a coragem aos acovardados, trazendo energia nova e força aos que já não têm nenhum vigor. É o que se tem dado com o escritor destas notas. Este que vive tonteando, quase sempre enfermo e perseguido pela velhice, sendo por isto muitas vezes tentado a enfaixar as armas e pendurá-las nas franças de qualquer árvore proeminente, agora se vê incentivado pelo artigo Ovelha e Sem Pastor, levanta a cabeça, embora parecido a um fantasma, para romper com seus próprios propósitos e escrever este artigo. Isto vem confirmar que nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor nosso Deus. Isaías 55:8. Razão por que muitas vezes não fazemos a nossa própria vontade. Semelhante à águia que agita o seu ninho, incentivando assim seus filhotes a voar, repetimos: fomos despertados pelo artigo Ovelha e Sem Pastor, transcrito ultimamente em nossos órgãos de publicidade, Mensageiro da Paz e a Seara. Emílio Conde, de saudosa memória, que passou para o Senhor e agora mora com ele no lugar onde está gozando a verdadeira paz, escreveu sobre cristãos de dedos cortados, artigo que veio despertar-nos a escrever sobre cristãos cheios de dedos, e agora o artigo acima aludido veio estimular-nos a escrever sobre pastores sem ovelhas. O pastor depende ou deve depender das ovelhas, e estas também devem depender do pastor. Havendo esta reciprocidade entre ambos, haverá uniformidade e nunca haverá pastor sem ovelhas, nem ovelhas sem pastor. Lamentavelmente, por falta de uma tal harmonia tão necessária e útil, observa-se a anomalia de ovelhas sem pastor e pastor sem ovelhas. No tempo de Ezequiel, os pastores sem ovelhas foram uma classe numerosa e indesejável que levou a Deus a usar o referido profeta a dizer-lhe: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, que se vestem de lã e comem o cordeiro gordo, mas não apacentam as ovelhas. Ezequiel 34, 2 e 3. Esses pastores que ficaram sem ovelhas, ou que nunca as possuíram, pouco ou nada se importavam com aquelas ovelhas que lhe haviam sido confiadas. Nada faziam em favor das ovelhas, não buscavam o seu bem-estar, não lhes providenciavam a pastagem boa que lhes era necessária, não tratavam as ovelhas doentes, e quando alguma se desgarrava do rebanho, nada faziam para recuperá-la, bem como providenciavam abrigo ou redil às ovelhas. Ezequiel 34:4. Pensando nesse quadro representativo dos pastores sem ovelhas, podemos afirmar com segurança que essa classe de pastores não só existiu no passado, infelizmente existe em nossos dias. Sim, lamentamos afirmar, mas a verdade nos obriga a fazê-lo. Reconhecemos com tristeza que há duas classes de pastores: os pastores fiéis, a que a Bíblia denomina bom pastor,
e os pastores infiéis, a que aqui denominamos de pastores sem ovelhas, do mesmo modo que há as ovelhas dóceis que seguem a seus pastores e aquelas ovelhas rebeldes que nunca têm pastores, porque nunca há pastor que lhes sirva. E pior ainda, essas duas classes continuarão existindo e cada vez aumentam aqueles que militam na classe das ovelhas sem pastores e dos pastores sem ovelhas. A razão para tal fato triste é que a maioria entende que ser pastor é apenas ser um elemento que foi apresentado, proposto e eleito por uma convenção ou em razão de haver cursado as aulas de um seminário ou instituto bíblico e portarem um diploma de um curso teológico, crendo assim ser em tais condições as características do pastor. A experiência evidencia que muitos dos tais elementos aludidos no parágrafo anterior, em muitos casos se tornam orgulhosos e procuram se sobrepor aos demais, dizendo: veja, eu sou formado. No meio em que milito, eu sou o único de fato capaz por este motivo. Portanto, não me submeto a dirigir qualquer igrejola numa vila ou numa colônia, nem aceitarei salário de fome. Eu passei anos estudando à luz de candeeiros e, se não me for dado uma igreja em cidade e com um mínimo de 400, 500 membros, não compensará os meus esforços e eu não aceitarei, porque me seria uma humilhação. Também só aceitarei passagem de primeira classe, do contrário não irei. Tais elementos, muitas vezes, frequentaram mesmo bons colégios, seminários ou institutos bíblicos e adquiriram vastos conhecimentos diversificados, muito úteis à vida aqui na Terra, reconhecemos, mas isto não credencia a ser pastores, pois tal coisa não se aprende em colégios, e sim se recebe de Deus como dom. Efésios 4, do 7 ao 11. No entanto, existem muitos que julgam ser o encargo de pastor uma profissão gananciosa que visa adquirir ouro e até mesmo enriquecer em seu exercício. Eis porque muitas vezes ocorrem contendas e divisões nas igrejas, porque muitas vezes tais elementos não se acomodam às coisas humildes, Romanos 12:16, e procuraram arrebatar o poder, mesmo às vezes usurpando direitos alheios. Por estas razões e outras que preferimos silenciar, podemos encontrar por aí muitos pastores sem ovelhas, encostados que ficaram iludidos e vencidos por seus próprios caprichos. Com sua cultura, com seu preparo, estacionaram à margem da estrada da vida espiritual, na vaidade que os obrigava a aspirar uma grande igreja, rejeitaram o pastorado de um pequeno campo por achá-lo incompatível à sua projeção pessoal, o que os levou à margem das atividades espirituais. Alguns, notando o engano ridículo a que se expuseram, resolvem já tarde corrigir o erro em que caíram, mas sem resultado, porque os demais já não se confiavam dele por considerá-lo fora dos planos de Deus. Há outros que a si mesmos se arvoram pastores de si mesmos e saem por aí afora de Bíblia em punho, à semelhança de crianças que brincam de pastores. Pregam, batizam, fazem casamentos, administram a ceia, sem dar satisfação a ninguém. Tais elementos, ao invés de edificar, causam confusão às almas preciosas a Deus. Foi a tais que se referiu o Senhor ao dizer: quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Esta classe de pastores sem ovelhas é essencialmente farisaica no proceder e muito se parece com aqueles de quem Jesus falou para lançar-lhes um ai. Ai de vós, escribas e fariseus, seus hipócritas,
que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isto sofrereis maior castigo. Mateus 23:14. Lamentavelmente, ao invés desses homens morrerem então, muito ao contrário, ainda se projetam em nossos dias e em grande número e sempre continuam como pastores sem ovelhas. Paulo, em seus tempos, advertiu a Timóteo e a Tito a terem cuidado com tais pastores sem ovelhas que transtornam casas inteiras, ensinando coisas que não convêm por torpe ganância, levando cativas mulheres nécias carregadas de pecados. 2 Timóteo 3 e 6, Tito 1 e 11. Cuidado, esses pastores sem ovelhas são exímios na arte de enganar. Sempre se apresentam ativos como bons pastores, amáveis, fervorosos, humildes, trabalhadores e até ganhadores de almas. Mas quando a produção aumenta, cresce com ela o seu orgulho e se lhes desaparece o amor que é substituído pela avareza que os leva a vender as próprias ovelhas. 2 Pedro 2 e 3. Assim, sempre se encontra a reciprocidade. De um lado, as ovelhas sem pastor se negam a fornecer leite, lã e carne aos pastores, e do outro lado, os pastores sem ovelhas nada fornecem à alimentação das ovelhas e as estragam com o seu proceder mercenário. É uma lástima. Leitor amigo, em face do que temos dito, está provado que o Deus de amor não pode dar o mal a ninguém, e, portanto, não procedem dele os tais pastores sem igreja, pois ele não dá maus pastores à sua igreja. Sabemos de Lucas 11:13 que ele sempre dá o bem aos que lhe pedem, e de Efésios 4:11 que é ele quem dá pastores à igreja. Ora, se ele não dá o mal e sim o bem, então os maus pastores não foram dados por eles. Se por acaso aparecem pastores fora do esquema divino estabelecido em sua divina palavra, tais elementos não são dádivas do Altíssimo, e sim foram eles que a si mesmos fizeram tais, de acordo com Isaías 5, ou foram os homens que os fizeram sem a expressa direção de Deus. Atos 13, do 1 ao 3. Tais elementos nunca são nem serão pastores, e sim aquilo que Jesus denominou de mercenários. Urge, pois, que nos esforcemos e esperemos que, em resposta à oração da Igreja, Deus lhe dê pastores de acordo com o seu propósito, homens que lhe ouçam a voz e que sigam a sua direção em todo o tempo, visando sempre o bem das ovelhas e a glória de Deus. Os pastores sem ovelhas são completamente desqualificados para apacentar as ovelhas do Senhor e não deverão ter oportunidade de fazê-lo, porque, com toda certeza, ao invés de edificá-las, as matarão espiritualmente. Sejamos, pois, cuidadosos e os evitemos. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.